Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Danilo, espero que vocês estejam em paz nessa quarentena. Bom, estou fazendo esse vídeo para falar para vocês sobre o Simple Past, que é o conteúdo do segundo período. O Simple Past em português equivale ao pretérito ou conhecido como tempo passado. Para a gente saber o que a gente está focando aqui nesse vídeo, são os verbos regulares. O que significa isso, Danilo? Significa que são verbos que seguem uma regra. Verbo regular são verbos que seguem uma regra. Galerinha, observe essa palavrinha, work. Work significa trabalhar. Walk significa caminhar. E play significa jogar. Colocando essas palavrinhas no passado, trabalhar para trabalhou, caminhar para caminhou e jogar para jogou, basta eu acrescentar essas duas letras, ED. Work, worked, trabalhou. Walk, walked, caminhou. E play, played, jogou. Vamos ver aqui exemplos. You danced samba. Você dançou samba. I worked hard. Eu trabalhei pesado. We lived in New York. Nós morávamos em Nova York. Repare que foi acrescentado algumas letrinhas, as letras ED, letra ED. Quando tiver uma palavra terminada em ED, significa que está falando de algo que já aconteceu, algo no passado. Até aí muito fácil, muito tranquilo. Só que tem algumas observações. Observe o verbo love. Love todo mundo sabe que significa amar. Como seria amor? Eu falei para vocês que a gente acrescenta o ED no passado, no verbo para ele ficar conjugado no passado. Loved. Acontece, porém, que essa palavra ela não existe. Repare que o verbo já termina com a letra E. Então eu não tenho a necessidade de colocar um outro E. Fica apenas um E, que é a primeira regra. Se o verbo termina já com a letra E, não coloca ED, coloca somente o D, como está aqui no exemplo. Dance é dançar. Danced, dançou. Você dançou samba. Primeira regra. Segunda regra. Segunda regra, nós temos aqui o verbo stop. Repare nas três últimas letras. T, O, P. T é uma consoante, O é uma vogal e o P é uma consoante. Se o verbo terminar em consoante, vogal, consoante, antes da gente colocar o ED, a gente vai repetir sempre a última letra. Então, nesse caso, terá dois P's antes de colocar o ED. Repetindo, se o verbo terminar em consoante, vogal, consoante, repete a última letra e coloca o ED. Terceira e última regra. Repare no verbo study, que significa estudar. Repare que termina em Y. Se o verbo termina em Y, você tem que prestar atenção na letra que vem antes. Se a letra que vem antes for uma consoante, você vai tirar o Y e colocar I. E coloca o ED no final. I-E-D. Repare nesse outro verbo. Play. Play termina em Y, assim como study. Só que tem uma diferença entre os dois. A letra que vem antes de study é consoante. E a letra que vem antes de play, do Y aqui do play, é vogal. A regra diz o seguinte: se terminar em Y,
a letra que vem antes do Y for consoante, e ED. E se for vogal? Se for vogal, o ED normal, ok? Agora, para se negar uma frase que você fez no passado, uma frase negativa no tempo passado, no tempo pretérito, por exemplo, eu não estudei, eu não brinquei, eu não dancei. Em inglês eu vou utilizar essas duas palavras, que é o did e o not. Essas duas palavras, elas podem ser escritas da forma reduzida, que fica didn't. E o que significa isso? Isso significa não. Eu did not ou didn't, eu não estudei. Reparem que study não tem o ED. Galera, a regra do ED só vale se a frase estiver afirmando. Se a frase estiver negando, não coloca ED, tá? Porque já fica subentendido que está no passado. I did not study ou I didn't study. Eu não estudei. Olha aqui os exemplos. Play, jogar. Dance, dançar. Study, estudar. You didn't play. Você não joga? Não. Esse didn't significa que está no passado. Você não jogou. We didn't dance. Nós não dançamos. They didn't study. Eles não estudaram no passado. Não esqueça, para negar, eu utilizo did not entre o sujeito e o verbo. Sujeito, verbo. Ok? Isso na forma negativa. E a última forma que ficou faltando é para fazer perguntas. Para fazer pergunta, obviamente, tem que ter um ponto de interrogação sempre no final da frase. Só que nós vamos utilizar a palavra did. Usa-se did antes do sujeito. Essa palavrinha aqui não tem tradução. Ela serve apenas para dizer que a frase é uma pergunta. Vamos para os exemplos. You love me. Traduzindo, você me ama. She play piano. Ela toca piano. We go to party. Nós vamos para a festa. Reparem que essas três frases estão no tempo presente. Você me ama. Ela toca piano. Nós vamos para a festa. A partir do momento que eu coloco a palavra did antes do sujeito, you, você é sujeito, she, ela é sujeito, we, nós é sujeito, e colocamos o ponto de interrogação, essa frase fica no passado e na forma interrogativa, fica forma interrogativa. Did you love me? Aí aqui não é mais você me ama, e sim você me amou? Did she play piano? Ela tocou piano? Did we go to party? Nós fomos à festa? Então, para fazer pergunta, a gente coloca o did antes do sujeito e o ponto de interrogação no final.